Não, mas tu Então, essa sabe que o meu primeiro nome é Sandro, né? Não sabia. E tá difícil de encontrar Sandro, porque Sandro é nome de velho agora, né? Exatamente. Na minha época não era, agora é nome de velho. Só tem um Sandro novo que eu conheço, que é o meu filho, que é Sandro também, né? daqui a pouco vai ver a nova geração de Sandros aí, pra vocês não ficarem mais tranquilos, Sim, viu? sim, eu não vou precisar dizer que é Percebe nome que é de muito velho. cíclico, né? Como é que surgiu essa associação bem comum aí? Ela é uma coisa assim, tipo uma fundação, as pessoas se reuniram, tiveram uma ideia, não, vamos trabalhar com isso, né? Uma ideologia. Como é que surgiu essa fundação bem comum? Não interessa, isso é problema meu. Legal, é uma pergunta bem interessante, Viegas. A Associação Bem Comum, ela é ali ela tem como nosso grande líder, né, ali, uma inspiração, inclusive, o professor Veveu Arruda. Veveu, ele foi prefeito de Sobral, e você, acho que quando a gente fala de educação brasileira e fala de Sobral, as coisas assim já ficam bem claras, né, assim, as pessoas já fazem muito essa relação de Sobral ter, né, um IDEB excelente, de Sobral ter, na verdade, tido um avanço, né, nesse IDEB para a educação básica, ali, no caso, educação e ensino fundamental, e de que existe uma política própria, que foi criada em Sobral nos idos dos anos 2000. O Veveu participou desse processo, inclusive como prefeito, e a esposa dele, professora Isolda Sela, que hoje também é outro nome que, quando você fala em educação brasileira, Isolda Sela, são nomes, né, que assim se destacam nacionalmente. Hoje a professora Isolda Sela é secretária executiva do MEC. Mas lá nos idos de 2000, iniciou-se um processo, uma política municipal, né, porque houve uma constatação lá, que já tinha sido constatado em outros vários locais do país, que é o que a gente chama de analfabetismo escolar. A criança, ela vai para a escola, ela frequenta a escola, só que ela termina, né, os primeiros anos do ensino fundamental ali, segundo ano do ensino fundamental, sem saber ler e escrever, né, que é um problema muito sério, né? Porque, tipo, não é porque aquela criança não está na escola, ela está na escola, está frequentando a escola e ainda assim ela sai sem saber ler e escrever. E isso gerou uma grande preocupação com os gestores da época, né? Nos gestores da época, eles procuraram e pensaram ali várias ações, e nasceu a política de alfabetização de Sobral nos anos 2000, e essa política, ela chegou à Secretaria Estadual do Ceará em 2007, vindo a se formar o que hoje nós conhecemos como PAIC. Na época nasceu como PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa, tinha ali o eixo, era basicamente as crianças ali do primeiro e segundo ano, para garantir que as crianças terminassem o segundo ano alfabetizadas, e ele foi um programa que teve um grande êxito, um sucesso estrondoso, né? Ele até inspirou políticas nacionais como o PENAIC, na época do governo Dilma, e o PAIC hoje, ele cresceu e ele já tem ali para os 9 anos do ensino fundamental. Então, essas pessoas que estavam ali no início desse processo todo, professor Veveu, professor Isolda, professora Conceição Ávila, que é a diretora da PARC, e a professora Márcia Campos, que é a diretora da PV, lembra que eu te falei de 2 programas? É PV para municípios, PARC para estados. Então, Conceição Ávila e Márcia Campos, diretoras desses 2 programas, respectivamente, estavam lá no nascedouro do processo, nos anos 2000, participaram, inclusive, da migração desse processo para uma política estadual no Ceará, e essas cabeças brilhantes, acho que, e aí nesse momento, né, eu já entrei um pouco depois do processo, mas já os conhecia ainda antes de entrar na Bem Comum, houve ali uma ideia, né, de, tá, a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal aqui em âmbito municipal para Sobral e no âmbito de vários municípios no estado do Ceará. E que tal se a gente pudesse multiplicar dentro das condições de cada território e de acordo com a necessidade também do desejo de cada território, essa experiência no nível dos municípios, com um programa que nasceu primeiro, inclusive, o EPV nasceu antes da PAC, e depois no nível dos estados. E aí, então, isso foi né, o estopim, digamos, desse nascedouro dessa ideia. Encontrou-se ali parceiros que podiam apoiar financeiramente esse processo, e aí eu estou falando do Instituto Natura e da Fundação Lema, porque a Associação Bem Comum, ela é uma associação sem fins lucrativos, e quando ela estabelece uma parceria com o Estado, essa parceria ela não envolve repasse de recursos, mas ela envolve um plano de trabalho onde a associação entra
com a parte técnica e o Estado entra com a parte de fazer com que a coisa seja executada. Então, por exemplo, quando a gente fala da PARC nos estados, você fala de avaliação da fluência, mas você também fala de avaliação do segundo ano com o programa estadual, você fala de formação de professores, de bolsas, de material estruturado, você fala de tudo isso. A avaliação da fluência, por exemplo, ela é financiada pela Associação Bem Comum, mas as bolsas dos professores elas são financiadas pelo próprio Estado. Cada Estado cria o seu próprio programa de bolsas, com valor que é coerente para ele. A Associação Bem Comum apoia na criação de material didático, da parte técnica, e o Estado que é responsável pela reprodução. Então, assim, não existe um repasse de recursos, mas existe uma corresponsabilização e cada um entra com aquilo que tem expertise para fazer. E aí, no caso, a Associação Bem Comum sempre entra nessa assessoria técnica junto com as equipes dos estados para fazer a coisa acontecer. E aí, respondendo à tua pergunta na dimensão da procura, como é que funciona? Bem, a Associação Bem Comum, ela acaba nascendo, apesar de novinha, por assim dizer, nasceu ali em 2018, mas ela já nasce com uma referência muito grande, né? Dessa política do Ceará, dessa política de Sobral. Então, como esse eixo de educação nacional, né, as pessoas se conhecem, né? Os grandes educadores se conhecem. Então, o que acontece? O próprio município muitas vezes procura. A gente lembra que a professora Márcia estava comentando um certo dia que ela estava dizendo assim, nossa, estou para fazer aqui um sorteio, porque nós não temos assim, nós temos um limite de expansão e a gente tem vários municípios que estão procurando, e a gente precisa conversar direitinho para ver se o município realmente topa. Estou falando do EPV, né? E o Estado também há toda essa questão da própria Secretaria da Educação busca